Muito bem-vindos ao canal. Quem vos fala, engenheiro André Ribeiro, consultor de pavimentação e infraestrutura de loteamentos. Bom, neste vídeo vamos estar falando um pouco a respeito da guia. A mais utilizada em loteamentos seria a guia extrusada, sobre a resistência, traço de concreto, controle de qualidade. Bom, este capítulo aqui, ele faz parte aqui do Manual de Execução de Loteamentos. É um livro, um manual que a gente fala aí desde a parte de documentação, a parte de execução, a parte de projetos, tanto a parte ambiental, a parte de materiais. Este é um livro que vai ser atualizado anualmente, então todo ano vai entrar novas etapas, porque a parte de execução de loteamentos é uma parte muito abrangente, então cada vez tem atualizações de normas, de projetos, a parte de execução também, a modernização de máquinas, então a gente vai estar aí atualizando. Se você tem interesse, entre em contato pelo WhatsApp, vou deixar aqui o link do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, e quando tiver uma atualização na virada do ano, automaticamente eu já vou estar te enviando sem custo nenhum a atualização desse manual. Então vamos lá então na parte de guias. Então como que é definido aí então o conceito, né? Nós temos meio fio, guia e sarjeta. Geralmente a guia ela é o conjunto de sarjeta e guia. Guia seria essa parte aqui, né, maior, a parte de cima também definida como meio fio, e a sarjeta seria onde corre a água. Então meio fio seria a divisa ali também da guia da rua com a calçada. Então entre a calçada e a via, o leito carroçável, a gente tem a guia ou meio fio. Então, meio fio também chamado de guia, elemento de concreto que pode ser pré-moldado ou moldado em loco, ou seja, feito em campo, que seria a guia extrusada. Ela é instalada na borda da pista de rolamento, justamente ali entre a calçada e a pista. Então, nós temos o meio fio. Então, são esses o conceito, né? Vamos aqui então, aqui nós temos a foto de uma máquina extrusora de guia, no qual o caminhão betoneira ele descarrega diretamente aqui na caçamba da maquininha da guia extrusada, e ela vai ali, né, compactando esse concreto, que seria um concreto mais seco, e vai empurrando para frente, vai, né, já saindo a guia extrusada. Nós temos também outros tipos de guia, que seria o que? A guia pré-moldada. Como é que funciona a guia pré-moldada? Ela vem em blocos ali, no qual você vai montando a guia, e a sarjeta ela é concretada na obra. Então você faz uma forma de madeira acompanhando a guia, para posteriormente você estar concretando. Geralmente também é utilizado o caminhão betoneira, que é o concreto usinado para estar fazendo esta sarjeta concretada. Então aqui nós temos a foto da guia pré-moldada, a forma de madeira recebendo aí, então um concreto para a sarjeta. Nós temos outro tipo de guia comumente utilizada em loteamentos, essa que eu chamo mais a de ideal, que é a guia extrusada tipo americana, que ela já tem esse modelo, que ela não é em 90 graus. Geralmente a guia padrão PMSP, ela é em 90 graus. Já a guia modelo americano, ela tem esse caimento. Então quando você precisar, né, posteriormente, já o morador estiver utilizando, já morando, então o carro ele sobe aqui com mais facilidade, não precisa fazer aquele rebaixo de guia para estar fazendo a entrada da garagem. Então ela já é uma guia ali ondulada que acomoda melhor a entrada ali de veículos.
Então a guia americana tem um perfil mais inclinado em relação ao meio fio convencional, que seria o de 90 graus. Sua face é voltada para a via, costuma ser levemente arredondada, então ela tem esse arredondamento justamente para a passagem dos veículos. E ela é indicada para quê? A maioria dos loteamentos residenciais, a testada ela é de 5 metros de frente. Então, geralmente ali já vai ser a entrada, a garagem. Ou até mesmo 6 metros, ou até 7, 8 metros. Então, ela é indicada para um loteamento residencial, no quais a testada do lote ele é de 5 a 8 metros. Então, para isso que é indicada a guia extrusada americana, que é feita na maquininha. Por isso que quando a gente fala extrusada, ela é na maquininha extrusada. Então, ela é já feita na máquina. Depois nós temos também a guia extrusada padrão PMSP, que é adotada pela Prefeitura de São Paulo, que ela tem um perfil de 90 graus. Justamente aqui ela tem 90 graus. Ela é indicada mais para loteamentos industriais ou uma via municipal, que já o acesso ali à entrada de veículos ela é menor, porque o lote, geralmente um lote industrial, a frente ele é de 10 até 20 metros, ou dependendo aí do loteamento, pode ser 30 metros atestada. O lote é maior, o lote mínimo aí de 400 metros quadrados. Então ela é indicada por ela ter também uma resistência, porque ela é maior, tanto em espessura, essa guia, como em largura, a parte ali da sarjeta. Então essa guia extrusada padrão PMSP, que ela é em 90 graus, ela é indicada então para vias municipais e loteamentos industriais. Depois nós temos aqui a guia extrusada rebaixada, que seria uma guia de 90 graus, mas ela é rebaixada ali para uma altura de 10 a 12 centímetros, a parte da guia. A sarjeta é normal, ela é extrusada também, só que acontece, quando você tem uma guia já rebaixada no projeto, você vai aumentar o seu custo com a drenagem, porque a condução, a lâmina de água, ela só pode subir ali até 10 centímetros, senão ela vai transbordar. Então, ali, para o próprio calculista que vai fazer o projeto de drenagem, ele vai aumentar a quantidade de bueiro, quantidade de tubulação, quantidade de canaletas. Então, vai aumentar o custo da obra. Ela é uma guia que, na minha opinião, não considero viável. É melhor você estar utilizando a guia americana, que ela é um pouco maior, então ela vai substituir aí a guia que seria padrão PMSP, a guia de 90 graus. Senão, se você usar uma guia rebaixada, vai aumentar muito o custo da execução aí do pavimento ou até mesmo do sistema de drenagem do pavimento não, mas do sistema de drenagem do seu loteamento. Agora vamos falar um pouco sobre o controle de qualidade e traço do concreto para a guia extrusada. Bom, o que é importante na qualidade? A gente chama de banqueta de guia. Banqueta de guia nada mais é onde seu conjunto guia sarjeta vai ser construído. Então embaixo você tem o subleito, que ali você pode estar sendo feita a compactação do subleito a 100%, regularizando para receber a guia. É muito importante você estar trabalhando a banqueta de guia com 100%, a gente fala 100% do próprio normal, através de sais de controle tecnológico, do cilindro de gravação, ou até mesmo frasco de areia, para você saber a compactação da sua banqueta de guia. De nada adianta você ter um traço aí de 20 MPa, 25, 30, uma execução boa, se você não tiver uma banqueta de guia. Geralmente quando você está trabalhando aí com loteamento industrial, a gente utiliza ali 10 centímetros de reforço, de bica corrida ou BGS, faz ali um reforço para estar sustentando esse conjunto guia sarjeta, para futuramente, a hora que passar um caminhão na sarjeta, você não ter patologias, afundamento, trincas. Então você tem que estar trabalhando com essa banqueta de guia para evitar futuros recalques. Bom, a resistência e dosagem do concreto indicado aí pelo DR e pelo DENIT é um mínimo aí de 20 MPa, tanto para sarjeta como para guia. Tanto para tráfego leve eu recomendo, como para pesado. Você tendo aí
uma resistência aos 28 dias de 20 MPa no seu concreto, né, de guia extrusada, você vai ter a garantia que você vai poder estar andando com um caminhão, seja um caminhão toco, um caminhão trucado, carregado com material, com terra, com areia, passando ali na sua sarjeta, e você não vai ter nenhuma patologia, desde que atenda aos 20 MPa de resistência. Então, fica aí, porque o que acontece? Quando você faz o loteamento, geralmente você vai ter ali uma terraplanagem nesse loteamento. Você vai, né, entrar com um caminhão toco, carregado com terra, vai passar por cima. Não é o ideal, não é recomendado você passar por cima da guia com o caminhão, mesmo que ela seja uma guia padrão americana. Então você tem que forrar ali com terra ou mesmo com uma areia para você estar passando com o caminhão em cima. Mas na sarjeta é previsto, né, o caminhão vai encostar ali, ou até mesmo na passagem, às vezes tem um carro do outro lado, então ele vai passar por cima da sarjeta. Então você tem que ter essa resistência característica mínima de 20 MPa para futuramente você não ter patologia. Você pode até, antes da pavimentação, depois que passou os 28 dias de cura da sua guia extrusada, você fazer um teste de carga, carregar um caminhão, seja toco ou truque, e passar na lateral, né? Você vai ter que estar nivelado ali com terra, com algum material, passar na sarjeta, para ver qual que é a resistência que está tendo. Logicamente que o ideal é você fazer o que? O controle tecnológico do concreto antes, para você não ter nenhuma surpresa futuramente. Então o que a gente recomenda? A cada 100 metros lineares de produção de guia, a gente molda um corpo de prova de concreto para verificação, né, do FCK. O FCK tem que dar 20 MPa para dar resistência, né, do traço. E também o slump test, geralmente, ele pode ser 2, mais ou menos 1, até 3 é tolerável, aí, mais ou menos 1. Depende aí também do traço do seu concreto. Né? E o traço do concreto para guia extrusada, para maquininha extrusora em loteamentos, precisa ter a trabalhabilidade adequada, boa coesão e rápida resistência inicial. Justamente porque é um concreto mais seco, então ele já tem uma resistência ali com o decorrer do tempo. Então o traço utilizado é 1, 2, 3, que seria 1 de cimento, 2 de areia e 3 de brita. Então veja que a consistência do traço, a maior parte é brita. Geralmente é utilizado a brita 0. Por isso que é um concreto aí com fator água-cimento de 0,4 a 0,5. Então é pouca quantidade de água, porque a gente sabe que quanto maior a quantidade de água, menor a resistência, e quanto menor a quantidade de água, maior a resistência do nosso concreto. Vamos fazer um cálculo aqui para um concreto de 20 MPa, de acordo com esse traço. A gente vai calcular um volume de 6 metros quadrados, então, como base, a gente considera o quê? Que a gente tem que ter uma quantidade de areia e de brita de 1,52. Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 metro, para você fazer 1 metro de concreto, você precisa de 1,52 ou 1,5 metro ali de volume necessário do conjunto areia e brita, e o cimento também. Depois você vai misturar água, porque a areia ela vai preencher os vazios ali da brita. Então, se você tem 1 metro de brita, você vai colocar areia para preencher os vazios, então vai um volume ali de areia, e depois a água que dá o adensamento na areia, juntamente com o cimento. Então, para a gente produzir aí 6 metros de concreto para guia, a gente vai ter um coeficiente de 1,52. Então, a gente vai precisar aproximadamente de 9 metros de materiais. Então, para 6 metros de concreto, 9 metros de materiais secos, areia, brita e cimento. Então, agora, seguindo o nosso traço, a gente sabe que cimento é 1. O traço é 1, 2, 3. Então, é 1. 1 de 9,12 representa aqui no traço, um sexto. Então, seria 1,52 metros cúbicos de cimento. A areia é 2 sexto, então seria 3 metros cúbicos. E a brita é 3 sexto, então representa 4,5 metro cúbico. Então, a gente calculou aqui o traço,
em volumes, metro cúbico. Agora vamos passar para peso, porque quando vai produzir lá na usina de concreto, tudo é feito por peso, é calculado na balança. Então a areia, a gente pegou aí uma densidade de 1.600 kg por metro cúbico, então 3,4 daria 4.800 kg. A brita zero, né, passando 4,5 metros cúbicos para peso, a gente considerou a densidade, então quer dizer que 1 metro cúbico de brita zero, ela pesa 1.500 kg, então 4,5 metros cúbicos de brita vai pesar 6.800 kg. O cimento, a gente considera já um traço aí, a gente já passou 250 kg por metro cúbico. Por quê? Porque quando você vai fazer o traço do concreto, geralmente você já define, ou você utiliza aí 200 quilos, ou 250, ou 300, ou 350 quilos de cimento. Então, se a gente fazer um traço aí para 20 MPa de 250 quilos de cimento por metro cúbico, então vezes 6 metros cúbicos, a gente vai utilizar nesse traço 1.500 quilos. A água, a gente utiliza aí o fator 0,48, então quer dizer o quê? Em 1.500 quilos de cimento, com o fator água-cimento de 0,48, a gente vai usar 720 litros. Então seria basicamente esse traço. Eu tenho aqui abaixo uma tabela, um traço recomendado. Esse traço já foi utilizado em vários loteamentos, teve uma resistência boa, a gente fez o controle, fez o CP, os corpos de prova, eles atenderam ao FCK de 20 MPa, deu até mais, 25, atestando aí as normas DENIT e IDR, que o mínimo é 20 MPa. Então esse traço aqui seria 1.500 kg de cimento, areia média 4.698 kg, areia de brita 1.596 kg, brita zero 5.358 kg, água 720 kg e um aditivo aí que seria um aditivo plastificante já para dar uma liga melhor no acabamento da guia. Então, aqui eu tenho também o peso para 1 metro cúbico, seria 250 kg de cimento, 800 de areia, 1.666 kg de areia de brita, a brita 0, 600, água 120 litros e 2 litros de aditivo. O que acontece nessa composição? A areia média ela é 800 kg. A areia de brita, o que seria essa areia de brita? É a areia da pedreira lá, que quando faz o material, a brita 1, brita 0, brita 2, então ela dá uma areia de brita. Essa areia de brita ela tem um pouco mais de finos do que a areia média. Então ela dá ali uma liga, uma plasticidade melhor no material e ela vai ocupar alguns vazios que tem também da areia média. A areia média às vezes ela é um pouquinho mais, vamos dizer assim, a granometria é um pouquinho maior do que a areia de brita, porque a areia de brita ela vai de 0,15 milímetros lá no peneiramento até 4 milímetros também. Então ela tem uma faixa de, vamos dizer assim, uma faixa diferente da média, da areia média. Então ela se complementa ali, fechando os vazios, dando uma maior resistência, ok? Então por isso essa composição. Então aqui seria o traço para a gente estar trabalhando aí com a gente, né, a betoneira, o caminhão betoneira, geralmente para guia ele já leva 6 metros, porque ele usa muito ali a embreagem, tem que dar ré, então ele vai com 6 metros cúbicos geralmente, para estar executando a construção da guia extrusada. Então o consumo de 250 kg de cimentos, né, o slump, esse slump é 2, mais ou menos 1, o slump também você pode estar fazendo por caminhão ali, com o laboratorista de concreto para ver a dosagem, porque é muito importante também o fator água-cimento, até na trabalhabilidade da maquininha, né? Para ela estar conseguindo produzir a guia extrusada, você tem que ter um slump de 2 mais ou menos 1. E aí vai estar um FCK legal de 20 MPa. Mas não esqueça da banqueta de guia, que é o mais importante. Não adianta você ter um concreto de 20 MPa se seu solo está borrachudo, se você tem uma turfa, se você tem um pedaço de raiz ali, né, no seu solo. Então você tem que fazer a banqueta de guia, um controle,
Faz um forrinho ali, você não quer gastar 10 centímetros, você pode fazer um forro ali de 5 a 3 centímetros com bica também, que vai dar um reforço legal e uma trabalhabilidade para você estar até andando com a maquininha de guia. E também aqui para finalizar, a gente tem o acabamento da guia. O que é o acabamento de guia? Após você fazer a concretagem da guia, a maquininha extrusada, tem um acabamento manual, qual o pedreiro vai lá com uma desempenadeira de aço, joga ali a nata com o regador e ele passa aquela desempenadeira de aço para deixar ela lisa. Geralmente o traço dessa argamassa é um de cimento para um de areia, e a quantidade de água é até que ela fique numa consistência ali cremosa, uma consistência pastosa. Então não tem ali um ideal de água ali, vai conforme a trabalhabilidade ali da visão do pedreiro para ele estar fazendo o acabamento. E as juntas de dilatação, né? As juntas são feitas a cada 3 metros, então vai lá com uma lâmina cortadora, não corta totalmente o conjunto guia sarjeta, mas sim dá uma marcada ali com 1/3 mais ou menos, né? Se a sarjeta, por exemplo, tem 10 centímetros, você vai cortar 3 a 4 ali para dilatação, para evitar fissura, retração e dilatação térmica. Então seria basicamente isso, né? O traço, o acabamento, a banqueta de guia, o controle ali do concreto, para você estar fazendo uma guia extrusada de qualidade. Aí depois tem os tipos de guia, a padrão PMSP de 90 graus, a guia americana ondulada ou até mesmo a guia rebaixada. Então fica aqui as considerações. Também a gente trabalha com parcerias na execução de loteamento, né? Nós trabalhamos com topografia, projetos de pavimentação, projetos de bloco intertravado, você vai fazer um pavimento, né, de paver intertravado, a gente realiza. Então, se precisar de algum orçamento, controle tecnológico, os ensaios, né, estamos à disposição. Um abraço.